Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Manhã de sábado, pegue as armas, estamos em guerra. Vamos ler a palavra do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5, que diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos notem que a gente pega bem rápido por causa do tempo e não pode ser muito longa a mensagem, para que vocês recebam, assimilem e vivam. Diz assim: porque andando na carne, 2 Coríntios 10, 3, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, ou seja, a arma da nossa guerra, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. O que está dizendo aqui essa palavra? Está dizendo que nós andando na carne, nós não usa fuzil, .50, míssil ou coisa semelhante. Você entendeu? As nossas armas não são carnais. As nossas armas não são da terra. Aí o versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, não são da terra, mas são poderosas em Deus. Entendeu? Essas armas vêm do céu para destruir fortaleza. Fortaleza de quem? Do diabo. A fortaleza de Satanás. A nossa guerra é contra Satanás. Tá entendendo? Então precisamos estar armado até os dentes. Nós precisamos se revestir de toda a armadura de Deus. Vamos lá, já para a gente ver. Entendeu? Efésios capítulo 6. Vamos, carta de Paulo também aos Efésios. Irmão, o apóstolo Paulo era um combatente de Deus. Tá bom? Efésios capítulo 6. Olha o que diz. Versículo 11. Revestivos de toda, Paulo escrevendo aos Efésios, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, ou seja, armadilhas de Satanás. O diabo está aí. Tem gente que fala: mas ele está preso aonde, meu querido? Olha aqui, contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, não é contra a carne, não é combater contra o ser humano. Há uma força por trás de Satanás agindo direta ou indiretamente. Ele está atuante. Então essa guerra é real. Você precisa pegar todo o armamento pesado de Deus, que não é da terra, para nós vencer essas forças do mal. A Bíblia diz: para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, se você não tiver armado até os dentes com as armas celestiais, você não vai ter condição de vencer. Tá bom? Agora, os irmãos viram? Então, a nossa guerra. Agora, vamos ver algumas das artimanhas do adversário. O que ele faz? Vamos ver aqui questão de planeta, mundo. Vamos ver a atuação dele, áreas de atuação. Vamos ver, então, como que ele está. 1 João... carta, escrita aqui pelo apóstolo João, e diz assim a palavra, 1 João 5, versículo 19, 1 João capítulo, perto do Apocalipse, 1 João 5, 19, sabemos que somos de Deus, e que todo mundo está no maligno, ou seja, a área de atuação dele, o mundo, é ele que atua. Ele atua em vários meios de comunicação, escola. Por exemplo, mas como que ele atua na escola? Dizendo que o mundo veio através da evolução do macaco, que veio de uma explosão do Big Bang, não sei da onde. Os irmãos estão entendendo? Nem coisa semelhante assim. Ele está aí atacando violentamente. Mas nós sabemos que Deus fez o homem. Foi Deus que fez. Tá bom? Deus está no controle. E outra, não fique apavorado não, porque Deus está no controle de tudo. Todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama Deus, ou seja, tudo está seguindo de acordo com o que Deus quer. Até as coisas ruins que estão acontecendo. Fica firme, crente. Deus está no controle. Agora, nosso dever é se armar. Está armado até os dentes para nós vencer as batalhas. Tá bom? Então sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Ou seja, toda pessoa que está nesse planeta, que não é de Deus, que não é crente na pessoa de Jesus, ele está sob influência direta ou indireta do diabo. Tá entendendo como é que funciona? É assim. Mas não tenha medo não. Nós somos peregrinos em terra estranha, mas um Deus todo poderoso conosco, para nós vencer as astutas ciladas do diabo. Aí a Bíblia diz bem claro assim, uma maneira de ataque dele, como que ele faz certas coisas, como que ele consegue.
Olha para os irmãos ver. Então a Bíblia, ela mostra, irmão, ela mostra para nós coisas tremendas, tá bom? Nós vamos ver aqui agora, olha bem, Mateus capítulo 7, versículo 16. Porque o inimigo da nossa alma, ele tem certas artimanhas, e ele usa certas maneiras. Olha para os irmãos ver, Coríntios agora, olha o que diz aqui, ó. Vamos ver a carta de Paulo aos Coríntios, glória a Deus, olha o que diz aqui, ó. 2 aos Coríntios, capítulo 4, e o versículo de número 4, olha, nos quais o Deus desse século, Deus com letra minúscula, o Deus desse século, se referindo ao diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então ele tenta de várias maneiras dizer que o homem veio do macaco, que veio da explosão, que Deus não tem nada a ver com isso, usando cientista e coisa semelhante. Então, mas nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho de Cristo, que é a palavra de Deus. Então, mas nós vamos ver agora aqui em Romanos, como combater isso. Romanos 1, carta de Paulo, a igreja que estava centralizada em Roma, carta de Paulo aos Romanos, rapidamente, vamos lá, Romanos capítulo 1, glória a Deus, Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo dizendo, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também o grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Vou contar um testemunho para vocês, quando eu aceitei Jesus como Salvador, porque nunca tinha ouvido coisa semelhante, aí eu fui ler a Bíblia, e quando eu fui ler a Bíblia, vi uma voz, e uma voz dizia, você acredita nisso aí? Você foi o homem que escreveu, você acredita nisso aí? Aí eu estava lendo uma passagem, quando Jesus, ele chegou no poço de Jacó, e chegou uma mulher ali, para conversar com ele, e aquela voz disse, a Bíblia não diz, mas Jesus deu uma cantada nessa mulher, Jesus estava querendo deitar com essa mulher, e eu peguei, fechei a Bíblia e falei, que isso? Não está escrito isso aí. E aquela voz continuava falando, e eu não sabia de onde vinha, porque não tinha conhecimento ainda. Aí eu estava tendo um congresso numa escola, eu cheguei lá, o pregador chegou e falou, eu preciso que o senhor me diga uma coisa. Ele falou, não tem tempo agora, o senhor tem sim, porque o senhor vai matar um crente que está começando na fé. E eu falei para ele o que estava acontecendo, ele falou, você vai chegar na sua casa agora, e a hora que você pegar a Bíblia e abrir, ele vai vir de novo. E a hora que ele viesse, falou, o Jesus a qual eu aceitei, o Jesus que eu sirvo, ele te repreende, Satanás. Aí aquele pregador disse que o diabo estava me atacando, porque ele viu a possibilidade de Deus me usar. Então ele já veio logo para atacar, roubar minha fé na palavra. Agora, vocês viram aqui? Porque o Evangelho, Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, ele não quer que você creia na palavra. Havia um dizer antigo aí, que se lesse a Bíblia ficava louco. Isso foi o diabo que lançou na humanidade. Não fica louco não. A Bíblia diz, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. É através da palavra. Você pode ver que muitas pessoas pegam a Bíblia e põem na estante aberta, junta até teia de aranha, poeira, mas ninguém lê, quase ninguém lê. E eu também não lia. E não descobria a justiça de Deus. Então o Evangelho é o poder de Deus. É para abrir os olhos do povo. O Evangelho não é para escravizar ninguém, como alguns têm dito. Isso é mentira. O Evangelho liberta e mostra com clareza as artimanhas e os ataques do inimigo. Deus é fiel, meus irmãos. Então, nós temos que tomar cuidado. Agora, olha para os irmãos ver. A Bíblia ela ensina com muita clareza. Nós vamos ver aqui o que a Bíblia ainda diz. Olha o que a Bíblia diz aqui. A Bíblia diz, olha aqui, falando, né? Que as armas da nossa vida, elas não são carnais, ou seja, ela é poderosa em Deus para destruir fortaleza. Agora, tem algumas armas, irmão, que nós vamos ver na carta de Paulo aos Efésios, que nós citamos já aqui, carta de Paulo aos Efésios, olha o que diz a palavra do Senhor aqui, Efésios 6, né? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, olha o que diz aí, falando das armas, do nosso combate. E diz aqui, as armas. Olha bem, o versículo de número 14 diz assim, estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, andar na justiça e na verdade, nas coisas corretas, tá entendendo? Isso aí é armadura, calçados os pés na preparação do Evangelho, então, tomando sobretudo o escudo da fé, creia, tenha fé, Deus vai te dar vitória.
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, e orando em todo o tempo, irmão, orando em todo o tempo. Mateus 17, 21, olha o que a Bíblia diz em Mateus 17 e o versículo de número 21, olha para os irmãos ver. Mateus aqui, ó, 17, 21, diz: mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e jejum. Oração e jejum, meu, junta tudo e você vai ver, vai para a guerra. Em Lucas, no capítulo 4, diz lá Jesus cheio do Espírito Santo e da palavra. Então seja cheio do Espírito Santo e da palavra para você vencer os ataques do inimigo. Então Satanás está aí atacando violentamente. Agora 2 Coríntios, olha o que diz aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Irmão, ele cegou o entendimento. Olha, 2 Coríntios 4:4. Ele, o que ele fez? Ele cegou. A Bíblia nos quais o Deus desse século cegou o entendimento. Ele ataca o entendimento do povo através de mentiras, através de, dizendo assim, da evolução ou coisa semelhante. Então há muita mentira por aí, mas Deus está conosco. Seja cheio do Espírito, da palavra, viu, irmão? Creia na palavra. Ele vai tentar roubar a palavra, mas não deixa não. Confia no Senhor, a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro.